Vamos lá então. Nós temos projeto do jogo para a gente resolver, é isso? Qual que é a ideia do projeto do jogo? Primeiro, como tudo, nós temos que fazer o quê? Diagrama de classe. Como é que foi resolvido o diagrama de classe aí? Bom. Como é que ficou o diagrama de classe do jogo? Classe pessoa. Uhum. Mas o clone é para clonar para gerar outro jogador? Eu vou ter a classe pessoa. É isso? E vamos dar aqui pessoa. Então, temos a classe pessoa. O que mais? A classe pessoa vai herdar para o jogador. Então, jogador é uma classe que herda. Como é que a gente faz para herdar? É, como é que a gente faz? Tem a classe pessoa. Como é que a gente herda? Triângulo. Pois não. Ah, não. Não tem problema. O triângulo tem que estar grudado na pessoa, tem que estar grudado no jogador ou tem que estar no meio? É, está grudado aí. Então, jogadores. Olha o jeito que está aí no chão, tá tudo certo. Beleza. Então tem a classe jogadores. E daí, o que mais que nós temos? Vai ter uma classe dado. Ok. O que mais? Então temos a classe dado e o quê? Classe interface. Sim. O que mais? Classe programa ou classe jogo? Ah, é opcional, então. Oi? Faz diferença? Tem certeza? Então posso fazer a classe programa e tá tudo certo. O que que dizia nosso enunciado? E daí, o que mais? Jogo. Vai começar, vamos saber quem é que vai iniciar. Mas a ideia de eu ter uma classe jogo faz diferença de eu ter só uma classe programa? Faz.
Então, como eu disse, não pisquem na aula. Olha, se eu tenho a classe programa e dentro da classe programa eu tiver lá, ver, jogador A, jogador B, vou colocar o A maiúsculo aqui também, eu tenho um formato. Aí aqui eu posso ter o dado, certo? E daí eu tenho um formato, certo? Agora, aqui além do dado, eu tenho que ter a interface, a inter aqui. Isso aqui é um formato de se resolver, certo? Se for nesse formato, o que que se faz? Eu vou ter a agregação do jogador com o programa, eu vou ter a agregação do dado com o programa e vou ter a agregação da interface com o programa. Sendo que aqui eu vou ter um losango, indicando que isso é uma agregação. Vou ter um outro losango aqui e mais um outro losango aqui, indicando que todos esses casos estão sendo agregados ao programa, certo? Dá para fazer o jogo dessa forma? Dá para fazer o jogo dessa forma, certo? Mas será que é a mesma coisa que eu colocar aqui? Eu vou ter uma classe chamada jogo, e nessa classe chamada jogo, eu vou ter. O que que teria na classe jogo? Vou colocar jogo de dados. Tá, teria quem aqui? Vou ter o dado, jogador um, jogador 2. Tá, igual eu vou ter da outra aqui, vou ter essa parte da classe pessoa, certo? Eu vou ter herança, vou ter a interface, vou ter o dado. Mas como é que isso se comporta na resolução do problema? Ó, vou tirar aqui a última parte aqui, que daí eu tenho as partes aqui que eu posso aproveitar, né? Tem esse aqui, eu posso trazer para cá, vem aqui, vou ter a classe dado, também vou trazer para cá e vou ter a interface que eu tenho aqui e posso trazê-la para cá, certo? Esse é o jogo de dados. O que que muda aqui nesse formato? Nesse formato eu vou ter a situação de que eu vou ter agregação, mas ela vai estar vinculada com o jogo. O jogo que possui essas ligações. Então, vou ter aqui a ligação do jogador aqui, vou ter a do dado aqui e vou fazer a ligação que existe daqui com o jogador e vou fazer daqui com o dado. Eu tenho dois jogadores, tem que fazer duas ligações? Ah, quem acha que tem? Levanta a mão, por favor. Eu tenho dois objetos aqui do tipo jogadores. Jogador um, jogador 2. Isso significa que eu tenho que ter duas ligações aqui? Estão certos disso? Tá. Então, o que eu tenho? Tenho a classe pessoa, tenho o jogador, tenho o dado, tenho a classe jogo. Mas dentro da classe jogo eu não preciso apresentar os resultados do jogo? E como é que fica esse processo? Que se eu tenho, neste caso, nesse outro formato aqui, deixa eu ver se eu consigo
Jogar para frente. Tá. Do jeito que está aqui, o programa tem interface. Não é o programa que tem interface? E daí o que acontece? Quando chega neste caso aqui, eu tenho o dado, eu tenho o jogador, jogador um, jogador 2, tem interface. E aqui eu consigo fazer todo o processo. É coerente isso? E neste caso, como é que fica então? Eu tenho o dado, o jogo, né? O jogo de dado aqui. Esse jogo de dado aqui é o nome da minha classe. Ele está vinculado com. Ele tem jogador e tem o dado. E daí, como é que funciona esse processo? Pergunta é boa? Oi? É, porque de qualquer forma, independente de eu ter a classe jogo de dado aqui, eu preciso ter a classe programa. E o que que é que eu vou ter na classe programa, então? Oi? Vou ter aqui a classe programa, vou ter a Inter e o jogo de dados. É isso? E daí? Se eu tenho dessa maneira, como é que fica? Pois. Tem esses dois atributos aí. E como é que fica a ligação do programa com o dado ou com a interface? Como é que é? E daí? Como ficaria essas ligações aqui? Jogo, a interface tem que estar ligado com o programa. Que tipo de ligação que tem que estar com o programa? Igual aos outros quer dizer o quê? Ah, agregação. Então, eu tenho que ter aqui agregado o jogo e eu tenho que ter a interface agregada aqui. Sim. Então, o jogo de dados está agregado aqui, a interface está agregado aqui. Sim. E como é que a interface vai funcionar dentro do jogo de dados? Vou precisar da interface para mostrar o resultado. Bom, e daí, como é que faz? Tem que passá-la como parâmetro. Mas se eu for passá-la como parâmetro, o que que representa a ligação aqui no nosso diagrama? Entre quem com quem? Então, a associação a gente representa de que forma? Como é que a gente representa uma associação? Isso aqui é uma agregação. Isso aqui é uma herança, ou também chamado de especialização de classe. Aí a associação é representada de que forma? Não, 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 não. Ah, a associação é uma forma mais simples ou mais complexa do que uma agregação?
Ah, aí tudo seria uma associação. Tudo que não tivesse ligado seria uma associação. Pergunta é boa, né? E daí, como é que representa uma. Ixi. Como é que eu represento um diagrama, uma associação? A associação é mais forte que a agregação? Não, não é. Ah, vai um losango bem apagado. Não. A associação é representada simplesmente numa linha reta. É claro? Colocar uma questão teórica na prova, só perguntar isso. Então, o que acontece? Essa é uma forma de representar. Essa aqui é uma outra forma de representar o jogo. Qual seria mais correto? São iguais? Não, não são iguais. Por quê? Hã? Ela caracteriza o jogo de dados? Tem a necessidade de ter uma classe de dados pelos princípios da orientação ao objeto. Como é que é? Pelo princípio da orientação ao objeto, né? Que é o encapsulamento, você não tinha organizadinho, tá? Eu acredito que essa segunda, onde tem a classe da encapsulamento. Mais correto. Na realidade, o que acontece é que nessa modelagem aqui, ela representa que eu tenho uma classe jogo de dados. Tá? Eu posso fazer o jogo de dados sem ter a classe jogo? Em princípio, posso. Vou considerar que teria jogadores, jogador A, jogador B, vou ter o dado, vou ter a interface, vou fazer o processo acontecer. Mas o mais correto seria realmente trabalhar com jogo de dados. Né? O que que muda, né, dentro deste contexto? É, aqui vai levar em consideração que eu vou ter que partir. Eu tenho o jogo de dados e o jogo de dados vai ter o dado, certo? Então vamos dizer assim, eu posso representar esse formato de maneira que eu tenha o programa tem uma interface, mas eu tenho uma classe jogo, onde o jogo por si só ela já está organizado, certo? Que é diferente dessa forma que está aqui. Aqui eu tenho dentro do programa e vou fazer o jogo acontecer, mas não tem uma classe chamada jogo de dados. Claro? Como é que é a questão da implementação destes processos aqui? Ó? Vamos, vamos considerar assim. Ó. Se eu levar em consideração que eu tenho, olha aqui as classes aqui. Então, eu tenho ali a classe pessoa, como nós já havíamos feito. Eu tenho a classe jogadores. Jogadores herda de pessoa, que é o que representa o triângulo lá que nós temos, certo? Aí eu tenho nos jogadores a questão pontos, que é a quantidade de pontos que ele vai poder obter, certo? Tenho, como é que chama esse cara aqui? Constructor. E esse cara aqui? Constructor também. Aí eu tenho a questão dos pontos, e aqui eu vou ter lá, lançar o dado, certo? Por que é dentro do jogo, dos jogadores?
que é o jogador que vai lançar o dado, correto? Eu poderia colocar o dado se lança. O método é de quem? Lançar. É do dado. Mas quem tem que lançar? É a pessoa, o jogador. Então, aqui o que que se tem? Eu tenho um método lançar o dado, onde eu estou passando como parâmetro quem? O dado. Isso representa o que dentro desse nosso diagrama aqui? Eu acho que você vai ter que sentar um pouco mais aqui na frente. Ó, ó, na verdade ele está aqui nesse formato, nesse diagrama aqui, ó, nesse primeiro, certo? O que que ficaria essa relação? Eu tenho que fazer o dado, o jogador lançar o dado, certo? Isso tem que representar o que aqui no diagrama? A mesma coisa que o interface representa no jogo. Mesma coisa que a interface representa para o jogo? Será que é isso? Sim, é a mesma coisa. Então, aqui eu teria que ter uma ligação de meus desenhos. Eu tenho que ter uma ligação do dado com o jogador. Por quê? Porque eu vou ter uma associação. O mesmo vai acontecer se for nesse outro caso, certo? Eu tenho uma associação. Então, o que que nós temos aqui? Então, o dado está sendo passado como parâmetro. Vou fazer o quê? Vou lançar o dado. Vou ter o quê? Ele vai ficar lançando o dado até enquanto for igual a 1 ou a 6. Foi essa regra que a gente colocou, não foi? Se ele lançasse 1 ou lançasse 6, ele ia continuar repetindo, certo? Beleza. Mas da onde que vai estar os pontos então? Oi? Na classe jogo. Não, mas esse aqui não tem a classe jogo. Eu tenho o dado. Ó, o dado, tem o random aqui, que ele vai fazer o dado, e vou instanciar o objeto, e vou fazer ele lança o dado. O lança o dado, ele vai fazer o quê? Ele vai ser de 0 até 6, incrementa mais um, que começa com 0, certo? E ele vai dar os valores de 1 até 6, tá? E aqui eu estou colocando para escrever para a gente saber como é que deu o resultado, tá? Então, ele vai fazer, esse é o dado. Aí eu tenho o quê? Aqui eu tenho os métodos da interface. Quais são os métodos da interface? Vou pedir o nome do jogador. Vai entrar com o nome do jogador. Vou mostrar quem inicia. Vou mostrar quem ganha, certo? Porque eu tenho que mostrar quem é que começa, não é? Para saber quem é que está começando o jogo. E vou mostrar quem é que ganhou o jogo, certo? Bom, essa é uma versão que leva em consideração o programa sem ter a classe jogo. Então eu tenho o quê? Programa. Jogador um, jogador 2. Eu tenho a interface, tenho o dado. Está tudo no programa. Não representa aquele primeiro diagrama que eu montei? Certo? Instanciei. Esse aqui é o que mesmo? É o quê? Constructor. Esse constructor faz o quê? Constrói jogador um, jogador 2, a interface, o dado. Certo? Aí o que vai executar o programa? Eu peço o jogador um, vou dizer que inicia, começa com 0, peço o jogador 2, certo? E vou dizer que o inicia, eu lanço o dado para ver quem é que inicia. Observe que eu tenho o dado que está dentro do programa e eu posso pedir para ele lançar o dado? Posso. Posso. Mas eu também posso colocar ele para o jogador jogar o dado? Lembra que lá atrás, na outra parte que eu mostrei lá, tinha o dado sendo passado como parâmetro para o jogador lançar, não é isso? Aí o que que ele vai fazer? Ele vai lançar e vai dizer: ah, se for de 0 até 3,
É o jogador um que vai começar, e o jogador 2 é o que é o segundo. Se não, é o contrário. O jogador 2 recebe o primeiro, o jogador um recebe o segundo. Inverte os papéis. E quando ele termina, ele vai estar aqui, ele vai chamar e vai fazer jogar. Então, o que que eu tenho? Jogador um lança o dado, jogador 2 lança o dado. Vai computar os pontos. Se for menor que 100, os dois casos for menor que 100, ele, enquanto for menor que 100, ele vai continuar jogando. Faz sentido? A hora que terminar, o que que vai fazer? Vai mostrar quem ganhou. Se foi o jogador um que obteve mais de 100 pontos, ele vai ser o que ganhou o jogo. Se não, vai ser o jogador 2. Razoável? E aí fecha o processo. Isso tudo está dentro do programa, né? No meu programa aqui eu tenho a... O que que é que eu estou fazendo aqui? Tem que acionar o modo emoção, né? Oi? Hum, e estou executando ele. Nessa representação desse diagrama aqui, tranquilo? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida aqui dentro desse contexto de ter o jogador simplesmente o programa sem ter a classe jogo? Tranquilo? Só observando que é, eu tenho o lançamento do dado, né? Aqui eu mostro o jogador e mostro os pontos dele, né? E aqui na hora que eu vou mostrar o dado, eu mostro qual o valor que deu. Será que roda esse programa? Acho que não. Quem vai ser o jogador um? Ixi, faltou alguma coisa aqui, né? 5 pontos, jogador 6, 5. Ó, aqui apresenta. Tem alguma coisa que tem que ajustar aqui, né? Vamos rodar de novo. Ixi, Ana ganhou. Ok? Tudo bem aí? Alguma dúvida? Entenderam o processo? Vamos voltar no, aqui, né? Mais fácil de visualizar. Eu acho que aqui tem que tirar esse cara aqui que está favorecendo. Mas tudo bem.
Ele vai, é de um até 3, né? Tem que ser até 3. Um, 2, 3. Ah, Eu fiz dois métodos diferentes na hora de executar. Tipo, eu fiz o método para poder jogar, só que daí tá. eu fiz o método tipo, do jogo padrão mesmo, de ir acumulando pontos, e o método para selecionar o jogador. Tipo, você tá... Não precisa. Ah, mas daí fica mais organizado. Hã? Aí ele não fica mais organizado, por causa daí tem um método de selecionar jogador, para saber quem foi o primeiro, vai ser o segundo, e o método do jogo mesmo, ele vai acumulando pontos. Mas ele diz ali quem é que começa Sim. aqui. Ah, porque você pode criar critérios, como eu coloquei lá. Poderia ser, por exemplo, se soltasse os números pares, por exemplo, 2, 4, 6, seria um jogador. E os ímpares seria outro. Um, 3, 5, certo? Ou poderia ser o critério de um até 3 é uma sequência. Se for de 4 até 6 seria outra sequência, certo? É dado, não importa. É só um critério. É sorte, na verdade, né? Parei esse critério e Ah, só isso. tá. Bom, então, de qualquer forma, o que acontece aqui? O jogador lança o dado, certo? Eu não estou vendo os pontos aqui, não é isso? Mas por que que eu não estou vendo os pontos? Porque na classe jogador que está aqui, ó, eu tenho o atributo pontos aqui. Quando eu instancio o jogador, pontos vai para zero, certo? É o que ele faz. Quando eu estou no jogar, lançar dado aqui, aqui eu estou computando os pontos, ó. Certo que aqui é sutil, mas eu tenho pontos e aqui eu tenho ponto. Então, o que eu totalizei no dado aqui, ele vai acumular aqui, certo? E ele vai ficar lançando o dado aqui, vai somando os pontos aqui, ó. Enquanto for igual a 1 e a 6, então do while. Enquanto for igual a 1 ou 6, ele continua lançando. Quando for diferente, ele cai fora, certo? Aí ele computou os pontos, beleza. Ele vai registrar e aqui no meu programa ele vai ficar somando. E no final vai verificar quem é que teve a pontuação para ver quem ganhou. Tranquilo? Aqui é um end, né? Enquanto os dois forem menor do que 100, ele vai fazer. Se um chegar, ultrapassar isso aqui, o que ele faz? Sai fora. Fez sentido? Beleza. Vamos a outra solução. Ixi. Essa é para a gente trabalhar outra proposta. Qual que é a outra proposta? Eu tenho a interface e o jogo de dados, certo? Aí aqui eu tenho a classe jogo de dados. O que que é a classe jogo de dados? Classe jogo de dados tem o jogador um, jogador 2 e o dado, conforme está no nosso diagrama. Jogo de dados tem jogador, dado. Jogador um, jogador 2 e o dado, certo? O que que nós temos aqui? Então, como é que chama isso aqui mesmo? Muito bem. Eu tenho que ter um get set do dado. Assim como um get set jogador um, jogador 2. Bate com o conceito da orientação objeto, nós estamos vendo? O que que vai acontecer então? Vejam bem. Aqui vai permanecer o método para mostrar os resultados, é igual. Eu tenho o dado que vai fazer a mesma coisa. E eu tenho a classe de jogadores que faz o mesmo processo. Herda de pessoa, né? Aqui em princípio não muda nada. Mas o que que muda aqui na classe jogo de dados? Então, o que acontece? Veja bem, ó.
Eu criei os objetos, né? Criei o dado, tenho get set dos atributos. Jogar. O jogar recebe quem? A interface, certo? Ele recebe a interface. Aqui ele mostra o jogador que vai iniciar. Por que que ele mostra o jogador que vai iniciar? Porque aqui no meu programa, aqui, eu criei as variáveis, que são do tipo string, para ler o nome dos jogadores, certo? Aí, coloquei quem inicia, está com zero. Bom, jogador um ele recebeu da interface. O programa tem acesso à interface? Tem. Então, ele recebe o nome do jogador um, recebe o nome do jogador 2. Já sorteei aqui, ó, quem vai ser. Qual que é a diferença? Eu vou setar o nome para o jogo. Ah, poderia colocar jogar aqui, passar como parâmetro? Também poderia colocar aqui como parâmetro. Colocaria três parâmetros daí. A interface, jogador um, jogador 2. E colocaria as duas sequências que estariam aqui. Eu posso setar o nome dos jogadores diretamente? Posso. Então, se o dado deu até 3, ele vai colocar o jogador um no jogue um, o jogador 2 no jogue 2, e vai, caso contrário, vai inverter, certo? Aí ele vai mandar jogar, onde eu estou passando simplesmente a interface. Aí o que ele vai fazer? Aqui tem o get set, vai mandar jogar. O que que o jogar vai fazer? Vai mostrar quem começa, certo? E vai fazer o mesmo laço de repetição enquanto ele for menor que 100. Enquanto for menor que 100 os dois, ele vai ficar mostrando. E a hora que ele for terminar, ele vai mostrar o nome de quem ganhou o jogo, certo? Representa o que o diagrama de classe aqui representa? Representa, tá certo? E dessa maneira ele faz o jogo funcionar, né? Será que roda? Quem vai jogar agora? Carlos. Seu Carlos? Ah, Com quem? O Arthur ganhou, ok? Aqui mostra o nome do jogador e quantidade de pontos que ele fez, certo? Ó, aí sabe quem foi. Se quiser auditar o jogo, você pode auditar o jogo. Ó, quem iniciou o jogo? Carlos. Quem ganhou o jogo? O Arthur, ok? As diferenças básicas que temos aqui, então. Bom, no dado, na interface, nós não temos diferença nenhuma. A diferença vai estar aqui, certo? Quando eu for jogar o jogo de dado, aqui eu estou chamando o quê? Eu vou ter aqui a questão do jogo, vou ter o. Eu estou chamando o objeto de objeto, certo? Estou chamando o atributo nome. Estou fazendo um get set do nome. Vem chamar o get set do nome, eu estou fazendo o quê? Estou chamando o objeto jogo. Dentro do objeto jogo, jogador um ou jogador 2. E aí eu estou setando o nome do objeto, certo? Tranquilo? Assim como aqui também, ó. Eu tô aqui diferente do outro lá, eu tinha o dado ponto lançar, que eu estava dentro do programa, certo? Agora não, eu tô dentro, ele está dentro do jogo.
Então eu pego o objeto jogo, dentro do objeto jogo eu faço, aqui é o quê? O que que eu estou usando aqui? O que que eu estou usando ali? Ah, Oi? passou parando, sabe? O que que eu estou fazendo neste caso aqui em particular aqui? Mais especificamente através do quê? Get. Exatamente. Certo? Tudo bem? Professor, Pois não. mas não era para ele reclamar, né? Por quê? Não sei, lá no público, eu ia no final, legal, que geralmente não você acessa diretamente assim. Ah, Ele deu erro ali? ah, Ele deu erro quando compilou? não, não é bom. O que que acontece aqui, ó? Eu tenho o objeto, o jogo. O objeto jogo, ele foi instanciado aqui na classe programa. Para mim chegar até o dado, eu tenho que usar o método get. Então, quando eu coloco se eu usasse o minúsculo aqui, que é o que está dentro do coisa, ele reclamaria. Tem problema. Mas não é o caso. Eu estou usando o quê? Eu estou usando o jogo. O com o maiúsculo, que é o quê? Não é property, é get. Ah, não, isso aí, né? Não, não, sete. Não. Como é que é o nome disso? Aqui é get. Get set. Já que era próprio, chama isso logo no sete. Não. Property é um outro conceito que ainda é cedo para a gente misturar aqui no caminho. Só é sete, não. Só get set aqui. Que é o caso que a gente usa colocando o nome do atributo, a gente define tudo em minúsculo aqui, mas eu vou fazer o get set sutilmente, eu mudo para maiúsculo a primeira letra, certo? Esse que é o get set, aqui no caso. Então, nesse formato, nós estamos trabalhando com um nível a mais. Eu estou trabalhando com objeto e objeto, certo? Estou falando get set, um atributo e um objeto. Tranquilo? Entenderam o processo aqui, Kian? Aqui o jogo ficou só isso aqui, certo? O que que muda dentro desse contexto? Amanhã eu posso querer mudar, por exemplo, está na interface console, quero colocar numa interface gráfica. Eu mudo esse cara aqui, ó, e o resto continua, certo? Porque eu tiro uma camada, tirei a camada view, tirei a camada da interface, troquei ela. Posso colocar ela na web, posso colocar no desktop, posso colocar ela no mobile e vai estar funcionando, certo? Bacana? Tranquilo? Não é curso de jogos, mas isso é um jogo. Alguma dúvida? Tudo certo? Entendido aí? Não foi bem assim que vocês fizeram? Ou foi baseado mais no primeiro? Ah, quantidade de linhas é uma questão relativa. Tem que tirar as linhas extras aí que eu coloquei, né?
219. Oi? Tem uma quantidade de linha parecida com o negócio. Um pouquinho diferente. Certo. Bacana? Entendido aí o processo, trâmite? Já está um pouquinho diferente dos primeiros programas do quadrado que nós fizemos, né? Na hora de parar, passar no papel, né? Já tá. Ah, não. Como assim? Foi outro dia que começou? Tá ainda na... Vamos diminuir as linhas aí, ó. As linhas desnecessárias. Não. 205, ó. Tá interessado no número de linha? 205. É porque quando eu perguntei do que esse nesse lugar, que eu tinha dado máximo 200, eu fiquei preocupado. O do while aí, tranquilo? O meu eu não usei o ar, não, porque sabia mesmo, não sabia usar. Eu usei outra área, eu não usei arte, né? Poxa vida. Esse curso técnico alternativo é um problema. Deve ser verdade. Deve ser lá, assim, por cima, tem umas pilhas. Não é bem assim. Não é bem assim. Ficou com área, só sei que não tinha bastante. Pois é, o do while Mas funciona eu pensei em usar o pai. Tipo, eu falei, putz, vai ter que usar o ar, nada disso. tranquilo? Algum outro ponto? Tudo certo? Vamos seguir com a empresa? Oi? Dá tempo. Nós temos 35 minutos. 34, para ser mais exato. É mais que o suficiente. Vamos lá, então? Deixa eu pegar o projeto de alguém que entregou pra gente lá. Vamos sortear? Agora é 26. Então, eu vou pegar o sexto projeto ali que foi entregue. Pode ser? Hum, tenho. Ah, já tá campeão. Mas Beleza. é só meu, certo? Mas o pior é Tá. que eu tô devendo os dois, porque eu devendo estudado e o da empresa. Vixe. Entregar separado? Não? Tá bom. Pode. 4, 5, 6. Matheus Bife. Não entregou? Então, é o do próximo, é o Carlos. Ué, vocês não entregaram com... Eu tinha passado um que poderia ser entregue. Então, funcionário mesmo. O funcionário padrãozão, a gente mandou aí no portal, daí funcionário com a empresa, eu escrito. Nossa, papel, nada, não faz. Agora? Agora. Um, dois, três, quatro, cinco. É o Carlos igual. Não entregou. Professor, eu entrei. Oi? Eu acho que tá olhando errado aí, né? O Steve.
É o de cima? Empresa, eu ponho papel. Eu também tenho noção da isso aí é boicote. Isso aí eu não achei mentira. Ah, não, teve uma atividade desse daqui que eu falei assim, se fizesse no dia, podia entregar digital. Hã? Então, do funcionário, exatamente. E se não fosse no dia, tinha que entregar no papel. Sim, Então, exportar aí. Eu tô tentando a próxima. Então, foi dia 27. Vai. 27, não foi dia 28? Mas eu vejo, deixa eu fazer essa questão de vai ver 27, né? Valor de 27. Então vamos lá. É, tá bom. Ó, tá aqui, do Oscar. O Oscar tá aí? Não tá aí. Hã? Vê o código aqui. Arthur não entregou. Matheus Bife não entregou. Hã? Não, é a primeira versão mesmo que eu tô pedindo. Ah, tem outra versão aqui embaixo. Tá aqui. Que isso? Fica de boa aí, ó. Vamos lá. Vamos compilar aqui, ver se primeiro tá certo o código. Copiar aqui, copiar aqui. Vamos lá. Esse é do Arthur? Aqui é criptografia. Do GPT? Ah, o GPT. Ah, GPT. Hã? Site do DC. Oi? Então, os responsáveis. Ó, é do Arthur aqui, ó. Peguei do Arthur aqui, ó. Ó, vamos lá. Classe pessoa. Então, classe pessoa. Tá faltando alguma coisa na classe pessoa aqui? Eu não sei. O outro constructor. Constructor que inicializa, né? Tá faltando constructor que inicializa, Arthur. Já tá isso aí. É, o sexo aqui não pode estar pré-definido. Isso aqui também tá errado. Oi? Porque Se você colocar sim, ele vai dar errado. Mas se você colocar um espaço em branco, ele vai dar certo. Fechou? errado. Funcionário, herda de pessoa, salário base, gratificação, número dependente, salário base, gratificação. Aqui, ó, constructor, você tem que colocar dois pontos base, certo? Salário base, gratificação, número dependente, cálculo, salário bruto. Salário base mais gratificação. Isso aqui tá errado.
Quem é que tem direito a esse benefício? Só no salário da folha. Funcionário de apoio. Então, salário base, salário bruto é salário base mais gratificação. Cálculo de INSS. Salário bruto vezes 10%. O F é para quê? Hum, Na verdade, não tem necessidade. O chat propôs colocar? O chat propôs colocar? Isso aí não é para limitar a cada decimal. Não precisa evitar caso decimal. É o Cláudio. Foi a Cláudia. Foi a Cláudia que ajudou. Tem que falar para ela que não é assim, ó. Tá? Cálculo do INSS, salário bruto vezes 10%. Cálculo do IR. Aqui faltou aquele valor a deduzir lá que eu coloquei lá, que é menos um valor aqui, certo? Sempre. Tinha uns, aqui tem que colocar o valor a deduzir, porque daí é o valor do cálculo menos aquele valor a deduzir, certo? Tranquilo? É, 180, 169, era um valor assim, certo? Aí você tem esse valor que tem que deduzir. Aí cálculo dos descontos, não é desconto, é desconto. Cálculo desconto, cálculo IR mais cálculo INSS. Ok. Cálculo salário líquido, cálculo bruto menos cálculo líquido, descontos. Ok? Até aí tranquilo? Entendido aí? Beleza. Eu recomendo geralmente fazer de baixo para cima essas classes, porque geralmente a gente usa menos as classes aqui para baixo, certo? Então, no diagrama de classe, classe pessoa fica lá em cima no gráfico, certo? E a classe funcionário vem para baixo, apoio e chefia vem para baixo, né? Na hora que a gente vai implementar, a gente fazer o contrário, que é a classe pessoa que é menos a gente vai utilizar. Então fica mais interessante ficar lá em cima, lá embaixo, né? Aí funcionário e depois então vem. Acho que aqui já tinha classe chefe e apoio, não tinha, Arthur? Aqui já tinha que fazer a classe apoio e chefe, não é? Tinha um alto. Você falou que não era grande, né? Acho que cada funcionário para baixo. Oi? Não, mas isso é justificar. Só com a classe funcionária. Né? Na classe empresa, daí a gente colocou apoio e gerente. Sim. Então tá. Mas eu, por mim, aqui já tinha apoio e gerente. Mas vamos lá. Então, apoio vai ser herdado de funcionários. Aqui um outro detalhe, ó. Recomendo que use o nome das classes no plural, ok? O objeto a gente coloca no singular, mas o nome das classes usar no plural, beleza? Bom, aí o que que vai acontecer aqui? O que que eu tenho que fazer aqui? E vai ser o quê? Public, apoio, vamos colocar apoios, né? Seguindo essa regra, certo? Aí, dois pontos, base, beleza. Eu tenho atributos na classe apoio? Não. Embora aqui não esteja feito, deveria ter a classe
o segundo constructor que inicializa, certo? Então, corrigindo aqui, como é que ficaria aqui? Vamos corrigir desde a classe pessoa, né? Desde a classe pessoa não tem, ó. Então, public, pessoas, aí eu vou ter string nome, int idade, char sexo. Aqui nós vamos ter então diz.nome recebe nome, idade recebe idade e diz.sexo recebe sexo. Eu posso ter um segundo constructor ainda, né? Posso ter um public pessoas, colocar somente string nome. E eu vou ter diz.nome recebe nome. Aí no funcionários, eu vou usar um dos constructors. Public funcionários string nome, daí, hum, float sal base, float grat e número dependente aqui não pode ser float, né? Você tem. Hã? Definição também. Para deixar nessa. Aqui faltou, eu tinha acrescentado protected int matrícula, certo? Hã? E aqui ficou protected char cargo, tá? Então, vamos acrescentar aqui nos gets e sets, né? Então, aqui eu vou ter public int matrícula é, value, eu vou ter o public char cargo get cargo set cargo recebe vela. É isso? Aí aqui em cima, então, a gente começa, na verdade, aqui com int matrícula, salário base, gratificação, int num dep e char cargo. Dois pontos, base, nome. E aí aqui nós vamos ter o diz.matrícula recebe matrícula, vamos ter o diz.sal base recebe sal base, diz.grat recebe gratificação, diz num dep recebe num dep e diz.cargo recebe cargo. É isso? Oi?
Esse eu faço tudo assim. Aí em cima faltou. A matrícula recebe zero. Gente, cargo recebe, abre e fecha. Certo? Tá claro que aqui o tipo char eu tenho que deixar um espaço em branco aqui? Porque ele considera que tem que ter um caractere, pelo menos. No cargo, que é do tipo char, usa aspas simples. Tá? No string, usa aspas duplas. Ok? O string eu posso colocar sem nada. Char não posso. Posso colocar abre e fecha no string que não tem problema. Já no char eu tenho que ter necessariamente. Certo? É, beleza. Aqui eu preciso ter o string, nome. Ah, eu não vou ter nenhum atributo aqui para acrescentar, mas eu preciso ter esse cara. Matrícula, float sal base, float grat, int, undep e char car. Aí, dois pontos, base, nome. E aqui simplesmente vai, abre e fecha. Tem mais nada. Tem que ser. Não, é aí que tá. Ele é um método, certo? É. Tá, eu vou ter aqui public. Ali tá, ele tá usando tudo float, certo? Calc aux edu. E daí fazer o cálculo é, float aux recebe num dep vezes 60. Aí eu venho aqui if num dep for maior que 5, então aux recebe 5 vezes 60. E aqui, Vamos colocar no direto, né? O cálculo. oi? Colocar direto o cálculo Como cálculo? 300 ali. Ah, não. Como que é? É que eu vou ter um public override calc líquido, acho que é. Deixa eu ver. Calc bruto e calc só. Só que tem que fazer o virtual. Virtual, não override. Não, não. Tem que colocar ali o virtual, né? Aqui, aqui override. Tá? Onde ele vai dizer aqui, então, eu vou dar um return dizendo, vou colocar o base, ponto, calc, sal, líquido, mais calc, aux, edu, certo? Vai pegar o cálculo que tem no base, né? E que aqui, necessariamente, então, é o Arthur, aqui, ó, que faltou o virtual, né? Certo? Estão entendido aí? Tem o virtual também, sabe? Cálculo do salário bruto. Aqui.
Aí vamos ter a classe gerente, né? Que a gente chamou, né? Que vai herdar de funcionários. Aí aqui no cálculo, no caso do gerente, eu vou ter que ter o public gerentes, que é o base, né? Só que eu tenho um atributo a mais aqui, não é? Qual que é o atributo? Float, gratificação, gerente. Gerente recebe zero. Public, gerentes. Então vai ter string nome, int matrícula, float sal base, float gratificação, int numdep, char cargo e passo a ter o float grat gerência. E aqui eu só vou colocar o dis.grat gerência recebe grat gerência. Aqui no final eu tenho que colocar base e aqui eu tenho que colocar nome, matrícula, sal base, grat, não deve, cargo e cargo. Ok? Beleza. E aqui eu vou ter que reescrever public override calc bruto. Isso. E aqui no calc bruto eu vou ter um return base ponto calc bruto mais grat gerência. Ok? Tranquilo? Tem que colocar o get set do gratificação. Sempre que tiver atributo, float, grat, gerência. Get, grat, gerência. E set, grat, gerência, recebe, vendo. Ok? Querem entrar? Não? Pô. Tranquilo? Então tá bom. Continuamos na próxima aula, então.